galera, aqui é o professor Alisson Leão, da Escola Beatriz Moura, aqui do município de Tucumã, da disciplina de História. Hoje eu vou bater um papo com o pessoal do 8º ano. E o nosso assunto é o Iluminismo, aquilo que os alemães chamavam de Aufklärung. Vem comigo para a gente bater um papo sobre esse movimento que está passando por todos os teus conteúdos nessa matéria do 8º ano, certo, pessoal? O Iluminismo vai ser um movimento intelectual do século XVIII que surge na Europa. Esse movimento surge para criticar um antigo regime, o que eles chamam de Ancien Regime, né? Marcado pela tríade do clero, da nobreza e do rei, o regime absolutista, onde a burguesia e os camponeses acabavam sendo oprimidos em um processo onde tinham que pagar os impostos e sustentar os benefícios dessa tríade do rei, do clero e da nobreza. Bom, o movimento do Iluminismo vai ser um movimento onde seus personagens serão em larga medida da burguesia e esses personagens vão valorizar um conceito que vocês já viram no Renascimento, que é o conceito de racionalismo, aquela ideia da razão que veio lá dos gregos e vocês agora voltam a ter contato. A ideia é que a razão seria uma expressão da luz contra o antigo regime, que seria as trevas. Uma crítica que vai desde o pensamento mítico religioso que a igreja pregava, né, dizendo, como fala o Jean Baudin e o Jacques Bossuet, sobre o direito divino dos reis, que os reis eram quase uma divindade na terra, até esse pensamento, até essa forma de organização social que o antigo regime pressupunha, baseado no privilégio de nascimento. Esse movimento vai pregar mais liberdade política, criando a ideia e o conceito de humanidade. Sabe quando você já ouviu lá, nós somos todos iguais, etc, etc, etc. Esse conceito é um conceito que ganha força a partir do movimento iluminista. Esse movimento que vai ter intelectuais na França, na Inglaterra e na Alemanha, com as suas respectivas demandas, para que vocês não esqueçam. A principal crítica também está dentro da questão do teocentrismo. Lembra lá? Idade Média, início da Idade Moderna, Deus no centro de tudo. Lembra do Renascimento que já vinha falando sobre o novo pressuposto, onde o racionalismo e o homem seria o elemento de onde emanam essas ideias de pensamento. Esses filósofos iluministas vinham então para gerar uma iluminação, iluminar as nossas mentes a partir da ideia da razão, defendendo a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão e, na categoria da economia, o liberalismo, a liberdade de comércio também estava dentro desse processo, né? A perspectiva trazia mudanças políticas, sociais, né, baseada na ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, pressuposto básico dos princípios do iluminismo, que a gente vai destacar 3 aqui rapidamente para você não esquecer. O primeiro, a ideia de universalidade, aquele pressuposto onde todos nós somos iguais, sem barreiras nacionais ou étnicas, sem conceito de que existem sobre os seres humanos um mais importante do que outros. Imagina que loucura, cara, essa ideia do privilégio de nascimento. Você já nasceu em uma categoria social abaixo, seria um absurdo, né? E o iluminismo vem para criticar, criando essa ideia de universal, onde seremos todos iguais. O outro pressuposto é a individualidade, muito comum no liberalismo também. Imagina se você veio de uma condição ruim, se você trabalhar, se esforçar, lutar e criar condições para isso, você pode ascender socialmente. Olha que negócio massa para você melhorar de vida. E, acima de tudo, a autonomia. A autonomia para o uso da razão como um objetivo de gerar conhecimento. Agora não será mais a igreja que nos vai dar conhecimento e não será mais essa perspectiva que vem de fora para dentro. Agora o homem, usando a razão, poderá então, a partir dessa iluminação, gerar conhecimento. Você tem esses pensamentos iluministas se espalhando por várias partes da Europa e nós teremos alguns pressupostos básicos desse movimento que eu gostaria de destacar aqui a partir dos ideólogos, ou seja, aqueles caras que pensaram o movimento. O primeiro deles, para a gente não esquecer, é o John Locke, que em sua obra de 1689, chamado Segundo Tratado sobre o Governo Civil, afirmava que
para a existência de um Estado, o povo abria mão da sua liberdade e dava essa liberdade para o governo. Mas esse governo não poderia ter na sua representação um tirano. Imagina um tirano que sempre manda, sempre não está interessado em contrapropostas, em perspectivas diferentes. Esse tirano que sempre vai querer mandar e vocês terão que obedecer, comum do absolutismo, como nós vimos lá com Luís XIV, esse tirano não será mais aceito. Então agora você vai ter uma perspectiva do John Locke que fala, não, nós escolhemos um governante e esse governante vai estar enquanto o povo quiser que ele esteja. Quando o povo não mais quiser, ele deverá sair. Esse é o principal fundamento no pensamento de John Locke. O outro cara, não menos importante, que criticou ali com força o clero, o Voltaire, que vai falar sobre as questões iluministas e destacando, fazendo essa crítica à ignorância, à superstição, ao fanatismo religioso, à falta de uso da razão, né, da tolerância, de uma monarquia constitucional, onde haja acordos entre aqueles que ele governa e aqueles que são e aquele que é o governador. Nesse sentido, o Voltaire celebra várias críticas à igreja, não a Deus, perceba, a igreja enquanto instituição, a limitação de pensamento que a igreja espalhava pela Europa. O Voltaire, célebre pela frase, não posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. O outro indivíduo importante será o Denis Diderot, junto com o D'Alembert, que vão criar, gente, uma enciclopédia com vários artigos de vários pensadores para destacar o pensamento iluminista, levando esse pensamento para as camadas mais populares, fazendo com que mais pessoas tenham acesso. Não podemos esquecer também do Jean-Jacques Rousseau, que lutava por um Estado democrático, mais organizado e que tivesse um contrato social, que é o nome da sua obra, que tivesse, acima de tudo, uma maior igualdade nessa relação. Esse contrato social, e o Jean-Jacques Rousseau vai destacar naquela frase, o primeiro homem que colocou uma estaca e dividiu a terra é o responsável pela desigualdade que nós temos. O Rousseau vai criticar principalmente a propriedade privada, porque para ele, ela é o símbolo da desigualdade. Já percebeu? Tem gente que tem mansão e tem gente que só tem barraco. Pois é, a propriedade privada é o fruto dessa desigualdade sobre a qual o Jean-Jacques Rousseau lutava e destacava. Devemos ter uma lei que tenha igualdade para todos. Esses princípios, acima de tudo, destacava também o uso da educação, da razão, da iluminação, para que as pessoas saíssem do senso comum e construísse então um senso crítico. Ele influenciou, levando artigos para os enciclopedistas e tentava combater as desigualdades sociais, a escravidão e também a tirania desses tiranos do antigo regime que faziam essas pessoas sofrerem. Outro indivíduo muito importante aqui que a gente precisa destacar é o Montesquieu. Lembra lá quando você já viu aquela briga no Congresso, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário? O Montesquieu é o responsável por criar na sua obra o Espírito das Leis, a divisão dos três poderes. Ele falava, o cara que tem o poder tende a abusar dele. E a solução então é nós dividirmos no Executivo, aquele que executa, o Legislativo, aquele que cria as leis, e o Judiciário, aquele que julga. Professor, e quem é mais importante? Nenhum deles. Eles são iguais em importância para que assim você tenha uma relação de equidade na distribuição do poder. Vários outros filósofos importantes para a gente destacar. O David Hume foi um importante empirista, filósofo. Você tem o Adam Smith, que é um dos principais economistas ingleses, do liberalismo, que a gente já vai falar. O Benjamin Constant e o filósofo alemão Immanuel Kant, que vai falar sobre esse esclarecimento. A enciclopédia, que será o livro fundamental para espalhar esse conhecimento iluminado da burguesia para todas as classes, para que você não esqueça. E a versão do iluminismo na economia é o liberalismo, que criticava o mercantilismo, o movimento econômico anterior. Criticava em dois sentidos. Primeiro, que o Estado não deveria intervir na economia. Você tem duas correntes, os fisiocratas, que acreditavam que a riqueza só vinha da terra, principalmente dos gêneros agrícolas, e a teoria liberalista do Adam Smith, considerado o pai da teoria econômica moderna, que falava que a verdadeira fonte de riqueza é o trabalho, é trabalhando que você fica rico. Mas tanto os fisiocratas como os liberalistas criticavam veementemente a intervenção do Estado na economia. A liberdade de comércio é a chance de uma nação ficar rica.
Nós não podemos esquecer ainda do despotismo esclarecido, que foram os reis absolutistas que absorveram algumas ideias iluministas, mas não deixaram de perder o seu poder absolutista. Como vocês podem ver aí, José II na Áustria, que acaba com a servidão e da liberdade de imprensa, Catarina na Rússia, Catarina Segunda na Rússia, que vai criar o ensino leigo na Universidade de Moscou, e o José I, aqui no Brasil, orientado pelo ministro Marquês de Pombal, que fará então o combate à influência religiosa no país, acabando aqui com o ensino dos jesuítas. Não esquece, galerinha, que qualquer dúvida estamos disponíveis no WhatsApp, pode mandar mensagem, não deixa a sua dúvida te consumir, vem cá que a gente te ajuda. Forte abraço!